Política em Análise, com Ricardo Corrêa. Vamos a Brasília, então, na redação de O Tempo, conversar com o nosso editor-chefe, Ricardo Corrêa, ao vivo. Ótima tarde para você, boa semana, Ricardo. Ótima tarde, boa semana para você, Luciane, e para todos os ouvintes. Um prazer mais uma vez falar com vocês aí. Ô, Ricardo, novelas que começaram na semana passada e vão continuar essa semana, hein? Não tem muita solução, não. Por exemplo, temos mais um capítulo da briga entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. O que é dessa vez, hein, Ricardo? Não, eles continuam naquela briga sobre as medidas provisórias, né? Não acharam ainda uma solução, né? No final da semana passada houve conversa de Lula com Lira para tentar de alguma forma ajustar essa questão, né? Havia a expectativa do Pacheco viajar com o Lula para a China para poder discutir esse assunto. Como não houve a viagem, o Pacheco também tem a oportunidade de, ficando aqui, tentar chegar numa conclusão, né? O governo, ora o grupo ligado ao Lira diz que tem o apoio do governo, né? Para que haja aí uma decisão em que algumas medidas provisórias, as mais importantes, fiquem com a Câmara. Ora há do lado do grupo do Senado, uma discussão de que o governo, né, não vai ajudar de alguma forma o Arthur Lira. Então essa semana é bastante decisiva a esse respeito. E por quê? Porque nessa semana serão votadas as MPs do governo Bolsonaro, as que são anteriores, né, ao atual governo, e que, portanto, vão seguir o rito que estava sendo utilizado durante a pandemia. A Câmara marcou aí uma série de reuniões para discutir esse assunto ao longo da semana e para esgotar essas MPs nessa semana. E aí, nesse prazo de discutir as MPs antigas, eles têm que achar uma solução para as MPs novas, né? Então essa semana é muito decisiva nesse aspecto, e com a possibilidade aí de membros do governo estarem aqui, né? Apesar de que o Lula está ainda com as questões de saúde mesmo dificultadas, né? Mas as articulações estão sendo colocadas para tentar achar uma solução, porque o governo é o principal prejudicado, né, com essa batalha entre Lira e Pacheco, né? O governo não dá pinta de que, aliás, ao governo não interessa essa briga, mas o governo dá pinta de que lado está ou não, hein, Ricardo? Não, na verdade não, né? O governo, ainda que tivesse um lado, não ia querer expô-lo publicamente, exatamente. Porque, na verdade, você estar com um significa que você está contra o outro, né? Exatamente. Temos ainda indefinição do arcabouço fiscal, isso vai ser conversado aí essa semana também, já que o presidente Lula não viajou, o Haddad também fica no Brasil, e teve aquele anúncio do Copom, né, que ampliou o atrito entre governo e Banco Central, né, Ricardo? Exatamente, o problema ficou pior, né, com o Banco Central, porque consideraram que o comunicado do Copom foi muito ruim, principalmente ao falar que é da possibilidade de aumentar juros, né, no Brasil. Então isso causou aí um incômodo maior no governo. Inclusive hoje a Simone Tebet reclamou do Banco Central, disse que o comunicado foi fora do tom, né? O Haddad outro dia fez todo o esforço para tentar não atacar demais o Banco Central, mas também deixou claro seu descontentamento, sobretudo com essa ideia de que os juros podem até subir, né, na próxima reunião. Eu acho que o governo já dava como favas contadas de que os juros não iam cair, né? Mas não imaginavam que poderia ser pior ainda, com o recado de que as coisas iriam piorar a partir do ano que vem. Agora, em relação ao arcabouço fiscal, o que temos é que o governo imagina começar nessa semana trabalhar mais nessa discussão, e aí a partir dessa discussão talvez nas próximas semanas anunciar o arcabouço fiscal. O fato de a viagem não ter acontecido não antecipou, pelo menos no primeiro momento, essa definição, né? Então aquele argumento de que o Haddad disse é porque tinha que ser depois da China, porque eu precisava estar disponível para poder de alguma forma, né, fazer essa defesa do arcabouço para a população, não era exatamente assim. Obviamente, é porque ainda há arestas a parar dentro do próprio governo, e por isso que o arcabouço ainda não saiu do lugar. Ô, Ricardo, nós tivemos uma mudança aí, né, na diretoria de política econômica do Banco Central, a exoneração do Bruno Serra Fernandes, a pedido, né? Segundo informações, o próprio diretor pediu essa exoneração num momento em que há esse atrito, essa disputa entre o Banco Central e o governo. Essa saída pode ter alguma coisa a ver com esse atrito ou não? Já esperava-se a saída do diretor de política econômica do Banco Central, hein, Ricardo?
Bom, é difícil dizer, né? Porque, assim, na verdade ele antecipou, né? Até que o governo anunciasse aí o próximo nome, mas já estava dentro do script que em algum momento ia ter que sair mesmo. Eu acho que a pessoa fica numa situação em que, poxa, tá tendo uma guerra, né? Eu não vou ficar aqui no meio dessa guerra para daqui a pouco sobrar para mim, se eu nem obrigação disso eu tenho, né? Eu tô fazendo aqui um favor de ficar aqui mais um tempo e tal. Então, imagino que seja mais isso do que qualquer coisa, né? Para o cara se preservar também, me parece que faz muito sentido, né? Que ele, diante dessa situação, fala, bom, deixa o outro resolver, já que está dessa maneira, né? Agora, a gente já comentava em outras oportunidades aqui no Alerta Super, né, Ricardo, que pouco se tem ou quase nada se tem em relação a esse arcabouço fiscal, a esse detalhamento. Detalhamento a gente não tem, indícios a gente tem muito pouco, mas depois dessa situação em relação ao comunicado do Copom, a manutenção da taxa e o comunicado de que pode-se inclusive aumentar essa taxa de juros, se necessário for, pode haver modificação nos rumos aí desse arcabouço fiscal, ou pelo menos daquilo que o governo estava pensando em relação a ele? Não, na verdade é o seguinte, o arcabouço fiscal que está colocado pelo Haddad no primeiro momento, apresentado pela equipe técnica e que os membros do Congresso ouviram e tal, todo mundo ficou muito à vontade para dizer que o arcabouço parecia ser muito sólido, principalmente porque ele não dá brechas para coisas ficarem fora do teto e tal, e isso poderia ser, inclusive, positivo para que o Banco Central pudesse, de alguma maneira, reduzir juros, né? O problema do arcabouço está justamente nos petistas, né? Que acham ele, pelo menos ao que parece, no primeiro momento, rígido demais, né? Que ele precisa flexibilizar um pouco para permitir investimentos e tal. Então vai depender de como é que o governo vai terminar essa briga interna, mas eu acho que os juros sendo mantidos em alta, com o risco, inclusive, de ele lá na frente até crescer, podem fortalecer um pouco a ideia do Haddad de que o arcabouço, do jeito que ele está construído e que foi apresentado a Lira, a Pacheco, possa ser o necessário nesse momento, né? Eu imagino que essa situação, correndo esse risco de que os juros subam, ajuda muito mais o Haddad na sua tarefa de convencer aí as equipes políticas do governo a aceitarem um arcabouço bem mais definido e bem mais claro para os próximos anos. Ô Ricardo, e para esquentar ainda mais essa semana em Brasília, o PL confirmou a chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro na próxima quinta-feira, dia 30 de março, hein, Ricardo? Exatamente, está marcada 7 da manhã, claro que em se tratando de Bolsonaro pode acontecer a qualquer momento, né, de uma mudança de planos. Inicialmente ele queria, a gente até falava sobre isso aqui, voltar ao Brasil aproveitando de uma semana em que Lula não estaria aqui, que ele poderia ser o foco maior das atenções. Isso não aconteceu porque Lula acabou ficando no Brasil, mas de toda forma está marcado para 7 da manhã. O PL ainda não tem aí uma organização plena aí do que vai fazer com essa visita de Bolsonaro. Com essa chegada de Bolsonaro, mas está marcado para quinta-feira, 7 horas. Certamente teremos muitos apoiadores no aeroporto, né? O presidente, de alguma forma, vai tentar aí se colocar como um líder importante da oposição, principalmente porque na última semana, ainda que tenha sido uma semana muito ruim para o atual governo, né? E foi mesmo uma péssima semana para o atual governo, uma outra figura que está no campo bolsonarista, mas que pode ser adversário em 2026, acabou ganhando muita atenção, que foi o Sérgio Moro, né? E nesse aspecto também o PL pressionava muito, porque, olha, outros nomes vão surgir aí, se Bolsonaro não voltar e não assumir aí essas rédeas de liderar a oposição, outro vai fazer por ele, né? E aí, por isso, há essa esperança muito grande de que a volta de Bolsonaro possa ajudar o PL a conduzir aí os rumos. E para o presidente do PL isso é muito importante, porque ele tem dificuldade de falar com a ala mais radical do partido, a ala mais ideológica, que não era daquela época do Centrão, que ele tem um trânsito melhor. Então essa volta do Bolsonaro vai ajudar também o Valdemar a ter uma interlocução com parlamentares que são desse grupo mais bolsonarista efetivamente dentro do PL, né? Ô Ricardo, você falou que em se tratando do Bolsonaro tudo pode acontecer, e vamos aguardar essa chegada dele no dia 30, não dá nem para falar em agenda, né? Não tem agenda nenhuma definida, não tem nada definido ainda. O que tem é a data fixada para chegada, se é que vai chegar, né? Exatamente, ninguém sabe nem exatamente onde é que vai morar, né, Bolsonaro, se ele vai ficar aqui por Brasília mesmo, ou se ele vai preferir ir para o Rio de Janeiro, né?
Havia uma discussão sobre uma casa aqui que o PL ia pagar aqui em Brasília, mas ao mesmo tempo, né, a gente sabe como é que é o presidente, o ex-presidente, talvez fique estranho para ele estar aqui em Brasília no momento em que, né, convivendo aqui com o grupo de Lula aqui na capital federal. Então ninguém sabe exatamente como vai ser, nem os primeiros dias, nem os próximos, né? Nem mesmo como é que o PL vai lidar com essa relação com a Michelle, o fato de estarem alçando a Michelle a uma alternativa a Bolsonaro, né? E também ninguém sabe o que ainda vem de chumbo grosso pela frente contra ele aí nas ações judiciais, o que também pode determinar aí os rumos aí das próximas agendas de Bolsonaro. É um grupo muito restrito, né? Que normalmente trata diretamente com Bolsonaro, basicamente os filhos, né? Então, uma conversa pessoal talvez ajude aí a criar aí as condições para definir uma agenda, mas hoje realmente o PL estaria muito satisfeito se ele conseguisse chegar mesmo e viesse mesmo na quinta-feira, eles já estariam aliviados, porque é uma pressão que eles fazem há muito tempo, há uma promessa há muito tempo de Bolsonaro de voltar e agora parece que vai voltar mesmo. E tem processos no Supremo Tribunal Federal, né, no Tribunal Superior Eleitoral, e o PL, a legenda vai bancar os advogados que defendem o Bolsonaro nesses processos, né, Ricardo? Exato, e tem processos na primeira instância, né? Sim. Na Justiça Federal do Distrito Federal. Muita coisa saiu do Supremo e foi para a primeira instância. Isso é sempre um risco, né? Porque uma coisa é você estar nas mãos dos ministros do Supremo ali, que tem ali uma composição que é, de certa forma, política também, que podem avaliar, não dá para prender Bolsonaro sem um processo concluído para não acontecer, né? Não acontecerem distúrbios no Brasil, não acontecer o que aconteceu com Lula, por exemplo, e tal. Mas ninguém sabe o que passa na cabeça dos juízes de primeira instância. Pode ter algum juiz ele não tendo foro, em algum lugar, que queira também aproveitar daquilo ali também para chamar a atenção da sociedade e tal, como aconteceu com o Temer, por exemplo, né, que ficou algumas horas preso e tal. Então, assim, quando você está na primeira instância, você corre esse risco, né? Você está nas mãos de juízes comuns que podem, em algum momento, tomarem uma decisão aí que cause problemas aí para o ex-presidente também, né? Então, até nisso, o fato de o PL garantir a ele um suporte, aí, inclusive financeiro, para lidar com os advogados, acaba sendo importante para o ex-presidente. Vai ter um juiz de primeira instância querendo alguns minutos de fama aí, hein, Ricardo Corrêa? Exatamente. Acontece muito, já vimos muito isso acontecer, né? Claro que cria uma confusão danada, depois você recorre, na segunda instância consegue derrubar, mas até isso acontecer já criou-se todo uma celeuma em torno do assunto, né? Ricardo Corrêa, editor-chefe de O Tempo em Brasília, muitíssimo obrigado pela participação, ótima semana e até amanhã, Ricardo. Eu que agradeço, um abraço para vocês, ótima semana e até amanhã.